Agora que a gente concluiu aqui a primeira parte, a gente vai abrir aqui o nosso carrinho no modo aqui de visualização de dispositivo móvel. Como que você faz isso? Basicamente você pressiona um F12 para que você possa mostrar o seu DevTools e você clica aqui no símbolo de dispositivo, né? Daí ele fica aqui responsivo. E daí quando você torna essa visualização aqui responsiva, você consegue visualizar como que uma pessoa com um smartphone visualizaria. E vamos dizer assim que isso aqui não está muito bonito. E o porquê que isso acontece? Porque quando você trabalha com tabela, a tabela não é propriamente um elemento do HTML que você consegue facilmente torná-la responsiva para que ela possa, por exemplo, mostrar ali uma informação passo a passo ou célula a célula. Bom, e para resolver essa questão, a gente vai criar um novo componente aqui dentro de table, ok? E a gente vai chamar isso aqui de table mobile.index.tsx. E aqui, basicamente, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma implementação que, quando eu estiver com uma resolução abaixo de um valor, eu vou renderizar um componente, senão eu vou renderizar outro, tá? E daí, basicamente, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através do use effect com o client with. Como assim a gente vai fazer dessa forma? Eu vou aqui declarar inicialmente um state, tá? Que esse state vai conter aqui qual que é a minha largura do meu client, ou seja, a largura da minha janela total, tá? E depois a gente vai implementar aqui uma função para que ela possa basicamente aqui é, se ajustar conforme eu vou mexer na janela. Então eu vou colocar aqui uma propriedade, ok? Que seria o window with, ok? E aqui set window with, ok? Isso aqui é um state, como a gente já sabe. Use state. E aqui inicialmente o que nós iremos armazenar de valor? Aqui iremos armazenar o nosso document ponto document element ponto client with, ok? Esse carinha aqui, ele vai guardar qual que é a largura da janela aqui no na nossa constante. E quando eu precisar setar ela, eu vou utilizar a minha função de useEffect, que basicamente vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, useEffect. UseEffect, como você já deve ter visto em outros projetos, mas é sempre bom, de novo, relembrar. Ela vai ser uma função que ela vai ser carregada, né, junto com o evento de renderização. Então, no momento que esse componente aqui, table, ele, vamos dizer assim, aparece na tela, ele vai disparar a função useEffect e também a função de renderização, que aqui está composta pelo return, beleza? Então é sempre bom aí fixar esse conceito, porque muitas pessoas acreditam que o useEffect ele é renderizado e só depois o return acontece. Não, ela é uma função assíncrona, portanto, esta e esta aqui é executada no momento que a janela é aberta, podemos dizer dessa forma, tá? E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma function que basicamente vai dar assim, ó, update table component based window with. Uma função bastante declarativa. Então a gente vai colocar aqui agora uma função que a gente vai colocar assim, const current with document ponto document element ponto client with, ok? Então eu vou buscar essa função, beleza? E aqui basicamente eu vou setar a minha largura em função do useEffect. Isso por quê? Porque no momento que eu carrego minha tela, eu posso mexer, eu posso fazer alguma coisa, então essa função garante o momento do carregamento da tela. E agora o que vai acontecer? Quando eu basicamente mexer a minha tela, ok? Quando eu basicamente mexer a minha tela, eu vou
adicionar aqui um evento de resize. Como assim? Vou colocar aqui, ó, window.add event listener. Para qual evento? Resize. E qual é a função que eu vou executar? A própria. Ok? Então a gente vai fazer isso daqui. E o que que acontece? Quando eu não estiver mais com esse elemento mostrando, eu vou fazer o unmount, tá? Que é representado por esse return aqui. Beleza? Então o que que eu vou fazer? Window.remove event listener, que seria exatamente o contrário do add event listener, ok? Então, quando eu não estiver mais usando ou renderizando o meu elemento na tela, eu dou o unmount dele, beleza? E aqui o que que eu vou fazer? Como eu tenho já basicamente essa variável, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, return window with maior que 768, que é um tablet, ok? O que que eu vou fazer? Renderizar o table desktop. Se não, eu vou renderizar aqui o meu table mobile, ok? É claro que a gente precisa aqui adicionar o nosso elemento table mobile, que aqui a gente vai fazer através da criação export function table mobile. E aqui a gente vai colocar um return vazio, tá? Aliás, vou adicionar aqui uma função, vou adicionar aqui o H1, só vou colocar table mobile e para que a gente possa ver também, beleza? E aqui o table mobile, ele já pode ser importado. Então fica ora table desktop, ora table mobile. Então se a gente tem aqui nossa tabela, o nosso carrinho, e se a gente estiver mostrando aqui no laptop, né, na função laptop, eu vou colocar aqui, ó, o mouse, você vai ver ali em cima pequenininho laptop 1024, ou então laptop large 1440, mas enfim, se a gente tiver como laptop, ele vai ficar acima de 768. Tablet, ele já vai para 768, ou seja, a gente já migra para table mobile. E se a gente for em outros elementos, dá na mesma, tá? Então aqui a gente tem claramente então um comportamento responsivo, ou melhor, um comportamento de renderização em função da dimensão da janela. E por que que isso é interessante? Porque uma vez que eu tenho esse comportamento, eu posso aplicá-lo a outras situações aqui de renderização de componentes em função da resolução da tela. Normalmente a gente costuma fazer isso através do CSS, Media Query, mas aqui foi interessante aplicar essa situação porque eu tenho que renderizar um componente totalmente diferente, a qual eu não consigo fazer aqui claramente uma tratativa só com o CSS. Então, ora eu renderizo esse, ora esse outro. Então, essa aqui é uma função bastante interessante de renderização condicional e a condição é a largura da tela, beleza? Então agora que a gente tem esse componente Table Mobile, a gente vai fazer toda a implementação de exibição de lanches, né, o controle aqui de função, só que para essa tabela aqui, que agora obviamente não vai ser mais uma tabela, mas sim vai ser uma estrutura que é mais adequada aqui para o trabalho de dispositivos móveis.